Sabe o que é mais legal? O Bruno fala 1, 2, 3 e já, está no ar. Bom dia, paz de Deus, que o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos iniciar essa live no nome do Senhor Jesus. Amém. Tudo bem? Então, vocês estão com a cara de sono. Faz tempo que você acordou agora? E tem gente que acorda desanimado, arrependido de não ter morrido de noite. Já conhece esse tipo de gente? A Dani é assim. Dani acorda arrependido de não ter morrido de noite. Mas que bom, nós estamos aqui com vida nessa quarta-feira para a gente glorificar a Deus. Agora você fala para mim que 10 e pouco da manhã você está acordando agora, é por isso que o Brasil não vai para frente, gente. 10 horas da manhã nós acordamos, é 6h30. Que hora? Diz o Bruno que acorda 4h30. Não, acorda mesmo, que a rádio entra que hora? Entra às 6 no ar, deve ser mesmo, umas 4h30. 4h30 eu não diria, mas umas 4h31 ele está de pé já. Bom dia. Até quase 5 horas? Fica enrolando, tá vendo? Tá vendo? Que é um frio danado em São Roque. Mas tá bom. Vamos louvar a Deus? Já chamou a turma, vamos cultuar rapidinho. De manhã é mais curtinho o culto, mas não importa que a gente está aqui. Daqui a pouco tem um trechinho de palavra, que eu não sei, faço ideia qual vai ser, mas o Senhor vai trazer, porque Ele disse que nunca nos deixaria sem pão. Você cortou o dedo, Cosmo? Parabéns. O Cosmo foi fazer um lanche pra gente e cortou o dedo, que é o bichão mesmo. Deixar ele sozinho é um perigo, gente. Olha lá, com a máscara enrolada no dedo. Que dó, que dó. Mas tá bom. Vamos louvar a Deus então, Brunão? Vamos começar então cantando o hino 89. 89. Precisa chamar o SAMU? Não? Tá bom. 15 minutos que ele ficou sozinho na cozinha. Operou-se em meu ser, desde que Jesus vive em mim. Mais gloriosa que outrora.
da morte não tenho temor, desde que Jesus vive em mim. Já estou livre dele e do seu pavor, desde que Jesus vive em mim. Já foi as 3 de novo? Todo dia isso agora? Então tá bom, vamos pro próximo então. Ele fica olhando pra minha cara e dando risada, esperando cantar outra estrofe. Vamos lá, hino 273, 273. Vocês acordar, hein? Essa é a versão da CCB. Senhor, pode tocar, depois não põe. Sempre mais a santificação, fervor, e também a humildade ao Senhor, Deus, entregar o coração, pois Deus mandou lá do céu para vós ser o santo Jesus, Redentor, e a salvação dará a Senhor Jesus. Eres, irmão, descer do céu. Soares, ó. Ah, garoto! Bom, são 2 estrofes esse hino. Essa primeira versão é do Hinário 5 da CCB, muito bonita, você vê que é bem harmoniosa, cheia de nuances, é bem bonito. Eles são fera de música, eles são muito bons em tudo que faz. Agora põe a versão da CCA, tem lá no hino do Alphaville. É uma estrofe, tá? Não esquece, tá? Que agora é a segunda. Só uma estrofe, que nós vamos cantar a segunda agora, entendeu? Pode pôr do início, a hora que acabar o coro, você encerra. Quiser fazer a introdução, pode, não tem problema. É o mesmo hino, agora com a nossa versão, que é do Hinário 4. Sobe aí, DJ. Irmãos em amor, unidos caminhemos com Jesus, Salvador, dará nos deu nosso Rei
Deus, glória a Deus. É igual, mas é diferente, entendeu? É bem parecido, mas é diferente. Muito bem. Agora falta um para oração, né, Brunão? Então vamos 409 do Alfa. Pode ser? Por que facilitar, se a gente pode dificultar? Glória a Deus, glória a Deus. Faz 30 anos que cantou esse hino no dia que eu me batizei e eu ainda sinto aquela mesma presença de Deus dentro do meu coração. Glória a Deus às alturas, glória ao nome santo do Senhor. Os anos passaram, a gente vai mudando, às vezes vai enfraquecendo, vai deixando de crer, mas o Senhor continua o mesmo. E eu sinto esse Cristo vivo dentro do meu coração. Sinto que o Senhor ama a minha alma ainda. Glória a Deus nas alturas. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos agora apresentar toda a Irmandade em oração. Vocês estão aí acompanhando a live junto de nós. Tenho certeza que esse hino trouxe um alento, um ânimo para a tua manhã. E que o Senhor também possa te visitar muitão onde você estiver. Você se sinta abraçado, abraçada por Deus. E esse Deus tão santo, tão maravilhoso, possa encher sua vida de graça e de paz também. Vamos apresentar todas as necessidades da Irmandade, todos os pedidos de oração. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco por um trechinho da sua palavra também. E que essa manhã nosso coração possa estar como está o meu aqui, transbordando de alegria, de sentir esse amor tão gostoso de Deus pela nossa alma. Vamos ajoelhados, unidos, orar a Deus no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus nas alturas. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Senhor, nosso eterno Deus, Criador nosso, estamos ajoelhados aos teus pés em santa oração,
Agora, para agradecer a Deus, porque o Senhor nos amou primeiro, abriu as portas do céu para nós, nos fez conhecedores da Tua graça, nos fez, Senhor, participantes das delícias do Teu reino, e ainda tem feito para nós uma promessa tão santa, tão maravilhosa, de que se nós formos fiéis a Ti, ainda seremos coroados de glória lá no céu, aí no céu, onde é a Tua casa, e onde é a nossa casa também, será a nossa casa também. Já subimos alguns montes, descemos alguns valados, passamos por alguns charcos de lodo, mas durante toda a nossa trajetória, o Teu Espírito nos tem guiado, tem sido fiel, tem sido guardião das nossas vidas. Então não tem como não Te agradecer por todo o bem. O apóstolo São Paulo, com a grandeza das suas pregações, dizia: nós somos agradecidos pelo beneplácito, pelo bem, pela benevolência, pela graça de Deus para conosco. Senhor, queira nessa manhã tomar nas Tuas mãos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família e as pessoas que amamos e diante de Ti representamos e apresentamos nesse momento. Cada um de nós tem uma dificuldade, um enfrentamento, uma guerra, ainda que seja particular, interna, desconhecida para todos que estão à sua volta, mas é conhecida para Deus, que sabe de todas as coisas. Venha ao nosso encontro, nos nossos medos, anseios, nas nossas preocupações. Abre o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua graça da melhor maneira possível e possamos, ainda mais do que isso, dar ouvidos à voz da Tua santa palavra. Toma nas Tuas mãos aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enfrentando, Senhor, o desemprego, o problema no seu casamento, na sua vida particular. Tu és um Deus que sabe de todas as coisas, e quando Tu se propõe a operar, ninguém pode impedir, porque só o Senhor é Deus. E querendo o Senhor fazer alguma coisa de especial para nós, sabemos que ninguém poderá impedir. Ó Deus maravilhoso, toma nas Tuas mãos os pedidos de oração de toda a nossa irmandade, que fizeram em favor de todas essas necessidades que estão postas diante de Ti. Venha ao nosso encontro, abre, Senhor, as portas do céu para nós, e hoje fala conosco também através da Tua santa e poderosa palavra. Que ela venha com poder e glória e que nós possamos crer nela de todo o nosso coração. Guia esse culto pela direção do Teu Espírito Santo e que a nossa irmandade possa ser alcançada de uma forma bem especial nessa manhã. Pedimos a Tua bênção, agradecemos no nome de Jesus que vive para sempre. Amém. Deus seja louvado. Amém. Ô Bruno, nós cantamos o hino agora? Depende, né? Depende da pressa. Depende da hora que é o pediatra do Enzo. Vamos cantar o hino 307. Do Alfa. Estranho estou no reino de esplendor.
Glória a Deus, Brunão. Então a Irmandade já sabe, os cultos presenciais aqui no Alphaville, domingo às 10 da manhã e às 18h30, terça-feira às 14 horas, quarta-feira às 20 horas, isso presencial, sábado às 10 da manhã, culto das mulheres, e segunda-feira às 19 horas, reunião de oração. Vocês estão mais do que convidados para estarem aqui junto de nós, adorando a Deus, buscando o Senhor de todo o coração. Eu sei que Deus se alegrará muito com isso, e você também vai se sentir bem. Cultos online, todos os dias, ou pelo menos de segunda a sábado, para ficar certinho. Segunda a sábado, às 10, às 14 e às 8 da noite. E de domingo, às 10, às 14 e às 18h30. Tudo igualzinho. A única diferença é que no domingo o culto das 8 é realizado às 18h30. Então tem 3 cultos por dia. Só não congrega se não quiser. Isso online, tá? Que você pode assistir aí pelo YouTube. A gente quer pedir a vocês que sempre compartilhem a live, se inscrevam no canal, ajuda a gente a alcançar mais vidas. Estamos aí caminhando para os 50 mil inscritos, ainda é pequenininho, mas com a ajuda de cada um de nós vamos chegar lá. Faz a sua parte, compartilha, chama a turma, avisa, convida para os cultos. É sempre uma alegria ter o povo de Deus aqui junto de nós, e eu tenho certeza que você também vai se sentir bem. A Irmandade do Alphaville é uma Irmandade muito unida, muito amorosa, vai te receber super bem aqui, com certeza. Desde os obreiros na portaria, desde lá do estacionamento, todo mundo vai te receber bem com um sorrisão no rosto, pode ter certeza disso. Quer falar alguma coisa, Bruno? Nem na hora da merenda? Só da hora da merenda? Vamos para a palavra, né, então? Depois você põe no corte, no flow lá, você põe os dados bancários. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, a sua santa palavra no livro dos Salmos de Davi, no capítulo 95. Salmos, capítulo 95. Estão com quanto tempo? Podemos? Vinde, cantemos ao Senhor. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque ele é nosso Deus, e nós, povo seu, pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com essa geração e disse, é um povo que erra de coração e que não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Somente até aqui, irmãos. Amém. Então, o que o salmista, o que ele queria com esse cântico, com esse salmo? Ele queria incentivar o povo a adorar a Deus. A adorar assim desinteressadamente. Coisa rara hoje em dia. Qual foi a última vez que você se prostrou para orar só para adorar? Adorar. Não é para pedir uma bala, não é para pedir uma agulha, não é para reclamar de uma dor de dente, dor de cabeça, nada. Senhor, eu estou aqui orando para te adorar. Tu és lindo, tu és maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Eu, Rodrigo, não sei quando foi a última vez que eu fiz isso, porque toda vez que eu oro é para pedir alguma coisa. E agradeço também, mas peço. A gente começa agradecendo, mas no final da conta abençoa. Às vezes a gente está tão atrapalhado, abençoa a Deus em nome de Jesus. Mas que nós pede. Não aguenta a gostosura de pedir. Não está errado, irmão. Não está errado, minha irmã. Não quero com isso censurar ninguém. É começar de mim, eu sou o primeiro peduchão, pidoncho.
Mas, vou contar um segredo para vocês que vai, ó, de pontinha de orelha, uma coisa chique, que vai te ajudar muito. Você é pidoncho, não é? Sou, irmão Rodrigo. Você é pidoncha também, né, irmã? Sou, irmão Rodrigo também é. Tá bom. Não vai mudar, não tem jeito, porque a gente é assim mesmo. E outra, nós somos dependentes de Deus. Como é que vai fazer sem pedir para Deus, sem o Senhor? O que vai ser da nossa vida? Tá bom. Tá certo. Olha, no volante do carro você pode adorar. Tomando banho você pode adorar. Na fila do banco você pode adorar. Pode adorar em voz alta, pode adorar em voz baixa. Nós vivemos num país livre. É essa adoração. O problema é que a gente condiciona a adoração à oração, que eles são parecidos, mas são totalmente distintos. Nem todo que ora adora e nem todo que adora ora. Quase deu um trava-língua. Sabia? Nem toda oração é adoração e nem toda adoração é oração. Que confusão, né? Mas é verdade. Se você está no volante do carro, por exemplo, lindo, 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 é que nem aguento mais esse louvor. Você toca muito esse louvor na rádio? Glória, glória, eu te dou. É um louvor que não tem fim. Jesus, sei lá, não tem fim. Mas é uma forma de adoração. Às vezes, você está lá aborrecido na casa, está no trabalho, fala, ô Senhor, como Tu é bom. Porque a pessoa do mundo fala, respira fundo e fala um palavrão. Xinga, amaldiçoa alguém. Irmão, eu era muito criança, lá em Barbacena, como dizia o Jocelino lá da escolinha do professor Raimundo, e nós brincávamos em 3 moleque. Eu, que a minha linha de pipa parecia um varal de tanto nó, que eu não conseguia empinar pipa, ruim para empinar pipa, ruim para jogar bola. Aí os meninos não queriam pegar no time para jogar, punham eu de juiz. Aí eu também lascava a vida de todo mundo também, já que eles não deixavam jogar. Mas enfim, tinha 2 meninos. Um era o Jonas, ele é um pouquinho menor que nós, filho dos nossos irmãos. Filho do irmão Daniel e da irmã Marlene. Caro servo de Deus. E tinha outro menino que era filho de uma mulher, acho que até morreu, uma tal de Adalgisa. Uma mulher ruim, igual bater na mãe por causa de mistura. Uma tal de Adalgisa. Esse menino dela, irmão, falava tudo que... Um moleque de uns 8 anos, falava tudo que atrocidade que você pode imaginar. Um moleque extremamente mal educado. E nós empinando pipa, tinha chovido muito, dado enxurrada. Você vê que a boca fala que está cheio o coração. E aquelas pedras pontudas assim para cima da rua de terra, imagina que tinha asfalto. E corre daqui, corre de lá empinando pipa. E a gente vivia tudo ralado, tudo arrebentado, porque caía, trupicava, pisava em caco de vidro. E esse Ranieri trupicou numa pedra daquela, irmão do céu. Ele falou tanto nome que até hoje eu não esqueço. Um moleque de uns 8 anos, mas amaldiçoou, xingou. Nossa Deus. E um monte de besteira que a gente aprendeu a falar foi com ele. Aí depois, uns tempos para frente, naquele mesmo dia, a mãe gritando para a gente almoçar, já era perto da hora do almoço. A irmã Marlene gritou, Jona, vem almoçar, Jona. Ele já é pai, é músico, toca bombardão. Vem almoçar, Jona. Já vou, mãe. Enrolou a linha do pipa e saiu correndo. Nele que ele saiu correndo, uma outra linha enroscou no pé dele e fez um corte. Não fez um cortão, fez um arranhadão, aqueles arranhadão que arde, sabe? Na mesma hora ele baixou no chão assim, passou a mão no pé e começou a chorar. Falou, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Diferença, né? Criação, o conceito. Então quando a gente se esforça, dá para louvar a Deus. E hoje o Senhor quer por essa palavra dizer para vocês, você está meio em dívida comigo. Se você fizer uma forcinha bem pequenininha, você consegue adorar mais. E Deus não é um Deus presunçoso, um Deus vaidoso, que Ele quer ficar lá assim, de peito cheio e vendo a terra prostrada a seus pés. Não, irmão. Deus não tem essa vaidade. Deus não tem essa presunção. Alguém pergunta, quem tu és? Eu sou o que sou. Ele é o que é, não precisa provar para ninguém, ele é Deus. Se você adorar, ele é Deus, se você não adorar, ele é Deus do mesmo jeito. A diferença é que quando você adora, você se aproxima de Deus. É isso que ele quer. Ele quer que você se aproxime dele. Ele quer que você se achegue a ele. Como alguém que tem fome e outro que tem o prato de comida, ele fala, vem pegar o prato. Ou ainda que ele leve o prato de comida até você, o mínimo que você vai ter que fazer é estender a mão. Mas se você não tiver os 2 braços, é abrir a boca. Fazer alguma coisa. E é isso que Deus quer de nós, que nós façamos alguma coisa. Que nós nos aproximemos dele.
É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creem que Ele é vivo, é Espírito, verdade e vida, e é galardoador daqueles que o buscam. Então, às vezes você ora, pede, faz propósito, mas não adora. Então fica no limbo essa oração. Foi para quem essa oração? Não foi para Deus, não. A oração foi para as suas vontades, para os seus desejos. Você não adora a Deus, você busca uma fonte dos seus desejos, e Ele não é a fonte dos seus desejos, Ele é seu Deus. E aí fica aquela história, nem eu te ligo, nem você me telefona. A oração não chega, Deus não responde, e fica nessa briga de foice. Aí o que acontece? A gente desanima, porque fala, Deus não está comigo. E a pergunta essa manhã não é se Deus está contigo. A pergunta é de Deus para você. Você está comigo? Deus é Deus. Deus é o ar que você respira. Deus é tudo. Está em tudo, em todos os lugares. Você está onde? Não, hoje eu estou congregando na live. Tá, mas você está pensando na conta de amanhã. A irmã está pensando no feijão no fogo. Está pensando nesse moleque que está indo mal na escola. A outra está querendo saber onde está o marido ou a esposa. Onde você está? Com quem você está? Irmão, não é de ser muito crente, pouco crente, bonito, feio, preto, branco, mulher, homem, isso é tudo besteira. É do seu íntimo. O crente que a gente fala não é esse monte de carne que nem o urubu come quando morre. O crente é o que vive aqui dentro, o cristão, o seu eu interior. Aleluia, glória ao nome do Senhor. É esse ser que adora a Deus. O ser que vem aqui na igreja e ora, a pessoa que vem aqui e está fazendo essa preleção, essa palavra, é um ser humano, falível, que desce daqui, faz besteira, erra, cumpre, não, promete, não cumpre, mente, falha, peca. Mas esse ser interior, invisível, imaterial, é esse que deve de contínuo estar conectado com Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. É esse ser, irmão, que precisa dessa ligação com Deus. E é quando esse ser se desconecta de Deus, esse ser espiritual, esse ser imaterial, aí esse ser físico, material, tangível, vai para as drogas, vai para a traição, vai para a mentira, vai para a prostituição, vai para o pecado, para a lascívia, para a desgraça e fatalmente para a morte. E o Senhor te pergunta hoje por essa palavra, com quem você está? Senhor, eu estou contigo. E o Senhor te responde, eu também estou contigo. Pode dar glória a Deus. E essa troca, não interessada, essa troca voluntária, natural. Eu adoro e o Senhor permanece comigo. Eu sou atraído por Deus, Deus é atraído pelo meu clamor. Olha que coisa boa, que troca maravilhosa, que relação excelente. Não é uma relação humana, que toda relação humana é baseada em algum interesse. Me casei com a Dani porque eu achava ela bonita, porque passei a amá-la. Eu fui naquela loja porque eu gostei daquela roupa. Toda relação tem um interesse. Mas com Deus não. Deus é um amor ágape. Oh, irmão, glória ao nome do Senhor. Aleluia. É um amor ágape, irmãos. É um amor desinteressado. O que poderia o homem oferecer a Deus, irmão? O que tem em mim que possa dizer, Deus possa dizer, eu preciso disso que o Rodrigo tem. Eu preciso dessa pregação que ele está fazendo. Porventura não há pregadores 1 milhão de vezes melhor do que eu? Ah, eu preciso dele para tocar esse instrumento. Porventura não há instrumentista, músico muito melhor. Eu preciso, irmão, Deus não precisa de nós, irmão. Mas Deus tem prazer em que nós o sirvamos na sua presença. O zelo pelas coisas de Deus deve nos devorar, no melhor sentido da palavra. Então adora a Deus, abre o teu coração para o céu e peça ao Senhor para fazer uma completude na tua vida, te completar de tudo aquilo que te falta. Senhor, se me falta concentração, liga minha mente no céu. É a primeira coisa que uma pessoa deve pedir quando vai na presença de Deus. A primeira coisa, Senhor, eu vim para te adorar, liga minha mente no céu e clama a Jesus.
Uma pessoa que dobra o joelho, e do jeito que dobra o joelho já começa a orar, olha, irmão, é difícil dar certo. O silêncio também é uma forma de adoração. Fecha os olhos, medita, espera. Sabe quando você vai perceber que você está entrando em comunhão? Quando você fechar os olhos e você parar de ver umas bolinhas de luz assim, ó. Isso ainda é sua retina, não está totalmente fechada. Ela ainda está percebendo o mundo exterior. Dali um pouquinho que ele vai calmando. O batimento cardíaco vai diminuindo. Aí você vai entrando em oração. Aí você vai entrando em espírito no santuário de Deus. Tem alguns afortunados. Isso aconteceu comigo 2 vezes na minha vida. De entrar num lugar chamado Santo dos Santos. Foi uma ocasião em Americana, eu estava atendendo um culto e tive um passamento, um arrebatamento de espírito. E quando eu voltei em mim, o culto já tinha acabado e nós ainda estávamos na igreja, era mais de 3 horas da manhã. E ninguém saiu de dentro da igreja. Uma glória, um fogo que caía sobre a Irmandade e foi uma coisa mais especial que aconteceu na minha vida. Isso é com comunhão, é 1 em 1 milhão. Vai acontecer uma meia dúzia de vezes na nossa vida só. Senão nós morre, nós não aguenta. A presença de Deus é um peso, é uma grandeza, é uma magnitude que não dá para mensurar aos irmãos. Mas o Senhor vai te dando dose de conta-gota dessa presença, para você sempre ter vontadinha de voltar e buscar um pouquinho mais. Então, irmão, irmã, essa fonte de água viva que é Jesus, hoje te dá mais um bocadinho de água e te diz, busca, bate, vem a mim, e eu tenho coisas maravilhosas para te dar. Tenho quietude de coração, tenho paz, tenho alegria, tenho realização, tenho uma mente sã para te dar, para que nada te acuse, nada te aponte, nada te faça mal, para que quando você olhe para você, você diga, bom eu não sou, mas já fui pior, glória a Deus. Nenhum de nós pode dizer que é bom, não é, irmão? Nem o mestre aceitou quando o mancebo, bom mestre, que deverei fazer eu para receber a vida eterna? Por que me chamas bom? Cristo, hein? Bom é Deus. Quem dirá nós, irmão, comedor de arroz e feijão? Então, que essa palavra te ache em paz, que você esteja em paz, e que ela ache um cantinho aí no seu coração, que essa sementinha caia, e que ela produza, e que você compreenda que sem adoração e oração, não existe relacionamento com Deus. Deus seja louvado. Amém. Tinha que ser um menino bem alegre, né, Bruno? Tinha aquele lá da... Eu achei. Hino 82. 82. Ele fala muito sobre essa palavra aí. Fala sobre louvar. Glória a Deus. O Senhor seja louvado, pois mandou sua luz. Em Ele são remidos e nos céus, Senhor Jesus. Cantam todos os fiéis.
Senhor seja louvado, pois opera seu prazer. Seja Ele aclamado pela sua amada grei. Pois os fiéis na presença do Senhor. Senhor, te damos graça, porque o teu olho sempre esteve voltado para nós, os teus olhos, o teu coração, o teu cuidado, e a tua palavra tem sido derramada sobre a nossa vida como uma chuva temporã e seródia, Senhor. Te damos graça por esse culto, pela nossa irmandade, e muito mais pela tua palavra que veio sobre nós, recomendando que o teu povo adore sem limite, como um adorador por excelência que somos. A adoração que está na nossa essência é dedicada a Deus de todo o nosso coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus e o amor do Senhor Jesus em todos os corações. Amém.